Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre prions, viroides e vírus. O que são prions? Ele é um agente infeccioso, é uma proteína que tem uma forma alterada. Não tem material genético e assim, como é essa alteração da proteína? Então, por exemplo, lembra lá da membrana que tem o modelo do mosaico fluido? As proteínas estão atravessadas na membrana no meio da camada de fosfolipídio, das duas camadas de fosfolipídio. Então, essa é uma proteína que fica na membrana das nossas células, mas principalmente nos neurônios. Então, é uma proteína normal, tá? Ela tem essa estrutura de hélice e ela fica nos neurônios. Então, aqui é o nome dela, PRP. Agora, o que é o prion? Essa proteína, essa mesma proteína, ela desenrola, tá vendo? Então, ela perde essa hélice. Então, pensa que aqui é fora da membrana do neurônio e aqui é dentro. Então, normalmente essa parte aqui que fica, que não é na forma de hélice, fica para fora. E isso aqui está dentro da membrana. Agora, pensa acontecer isso daqui. Então, os aminoácidos continuam sendo os mesmos, mas ela perdeu a forma. Aí lembra quando a gente estudou que quando a proteína perde a forma numa desnaturação, ela perde a função? Aqui não é uma desnaturação, mas é como se fosse. Então ela perdeu essa forma, ela ficou reta. Aí acabou a função dela, tá? E mais um detalhe: essa proteína que está assim, quando ela encosta numa proteína que está normal, essa daqui desenrola, tá? Então, isso que seria um prion. Aí, o que acontece? Qual é a causa disso? Pode ser genética, pode ser por um transplante que foi transmitido e pode ser por ingestão. E detalhe, ela é estável. Então, você não adianta você congelar, ferver, ter esses cuidados aí com o alimento que você está ingerindo, que ela é uma proteína estável. Ela não vai, você não vai eliminar isso. Então, é fácil de ingerir. O que aconteceu aqui com o prion, que foi uma doença que ficou famosa e foi muito falada, é essa encefalopatia espongiforme bovina, que é a doença da vaca louca, que aconteceu entre 1980 e 1990. Então, acontece a morte celular porque a membrana, a proteína que está na membrana, vai ser destruída, então ela perde a função. Vai perder o controle motor e vai provocar a morte do indivíduo. Como que aconteceu essa doença da vaca louca? As ovelhas ficaram doentes, aí foi feito farinha dessas ovelhas, o gado comeu a farinha, o homem comeu o gado. Aí você entra nisso daqui, nessa ingestão, tá? Então, isso é um prion. Na verdade, é uma proteína alterada, tudo bem? Aqui está mostrando, por exemplo, um cérebro de rato normal e aqui um cérebro de rato com essa proteína P, com esse asterisco, que é a proteína do prion. Então fica assim toda essa deficiência, esses buracos no cérebro. Tudo bem? Agora vou falar para vocês o que são viroides. Viroide, ele é só uma única molécula de RNA de fita simples, porém circular. Só existe dentro de células vegetais, pelo menos até agora, só se encontrou em células vegetais.
esse viroide, eles possuem entre 246 e 401 nucleotídeos. E só. Então, isso é o tamanho aí do genoma deles. Lembra que cada nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato. Eles, por terem essa quantidade de nucleotídeos, são 10 vezes menores que o menor vírus de uma planta, tá? Conhecido. Um vírus conhecido de uma planta, eles são 10 vezes menores. É o menor sistema genético capaz de se duplicar. Então, tá aqui, olha, viroide do afilamento do tubérculo da batata. O que ele vai fazer? Ele é isso aqui. Esse é o sequenciamento genético, tá? É muito pequeno. Então, já isso aqui é a sequência toda, tá? Acontecendo isso no tubérculo da batata, ela vai ter um problema de desenvolvimento onde ela vai afilar. Então, vai deformar essa batata por conta desse RNA. Então, isso é chamado de viroide, tá? Mas ele consegue, apesar de ser só isso, ele consegue se multiplicar e provocar isso em vegetais, tá? Agora nós vamos falar sobre vírus. Ser vivo ou não vivo? Então, alguns autores consideram que o vírus é um ser vivo porque ele se reproduz, porque ele tem a sua hereditariedade, seja DNA, seja RNA, e eles evoluem. Não vivo porque eles não têm célula e eles não têm metabolismo próprio. Características gerais. Eles não têm reino, não têm domínio e não têm célula. Então lembra que são 5 reinos na natureza: Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae. Ele não faz parte de nenhum deles. Domínio são 3: domínio bactéria, domínio arquea e domínio eucariota. Também não faz parte de nada, porque ele não tem célula. São muito menores que uma bactéria. Então, aqui tem uma comparação para vocês. Por exemplo, o vírus HIV, que é o vírus da AIDS, ele mede 100 nanômetros. Comparado com uma bactéria Escherichia coli, que tem 2 micrômetros, olha a diferença de tamanho. Eu coloquei aqui para lembrar vocês que 1 micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro e 1 nanômetro é a milésima parte de 1 micrômetro. Então, um glóbulo vermelho tem de 6 a 8 micrômetros, tá? Então, para fazer a comparação aí do tamanho. O linfócito, 6 a 9 micrômetros. Então, quer dizer, o vírus é 20 vezes menor que uma bactéria. Fora das células, eles são inertes e eles podem cristalizar-se, tá? No ambiente. Aí, essa cristalização é chamada de vírion, tá? Eles não estão ativos, eles estão inertes. Possui núcleo capsídeo. O que é um núcleo capsídeo? É o DNA ou RNA, não os dois, junto com o capsídeo. Então, o que seria esse capsídeo? Eu coloquei aqui 2 exemplos, um que tem DNA e outro que tem RNA, mas tem vários outros exemplos, né? O bacteriófago tem o DNA como material genético, o capsídeo seria isso aqui, que é o que está em volta. No caso dele, tem a cauda e as fibras caudais. O HIV tem o capsídeo, que seria esse verde. Cada bolinha dessa é chamada de capsômero, que é feito de proteína. E esse amarelo é um envelope, que normalmente é feito de lipídio, mas tem vírus que tem vírus que não tem. No caso do HIV, ele tem um envelope. No caso do HIV, é RNA também, porque aí nós vamos ver as classificações dos vírus. Glicoproteína, que é a glicose junto com a proteína, também nesse envelope, e enzimas.
Esse capsídeo, que eu já tinha falado para vocês, é formado por proteínas e cada partezinha da proteína é chamada de capsômero. Então, fica aqui, ó, em volta, como se fosse uma membrana de célula, mas não é, porque ele não tem célula, mas é como se fosse. Então, esse azul seria o capsídeo, cada bolinha é o capsômero e o amarelo é o envelope. Então, aqui, ó, alguns vírus são envelopados, que normalmente é feito de lipídio. Então, aqui você tem o capsídeo, você tem o material genético que pode ser DNA ou RNA, e você tem o envelope, que normalmente é feito de lipídio, tá? São todos parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque eles não têm metabolismo próprio e não têm célula. Então, eles obrigatoriamente precisam estar dentro de uma célula para se reproduzir. Então, a reprodução está relacionada a esse fato deles serem parasitas intracelulares obrigatórios, senão eles não se reproduzem, tá? Eu coloquei aqui um exemplo da reprodução do bacteriófago. Existem 2 ciclos, tá? Não que esses ciclos sejam só do bacteriófago. Aqui é só um exemplo, tá bom? Então, o ciclo lítico é um ciclo onde o bacteriófago joga o DNA dentro da célula e acontece a lise da célula. Então, ela estoura. O lisogênico, o DNA do bacteriófago incorpora-se ao DNA da bactéria. E aí, quando ela se dividir, ela vai transmitir para as células filhas. Então, aqui tem um esquema, ó. O bacteriófago jogou o DNA numa bactéria. Lembra que essa bactéria é procariota, né? Ela tem o DNA dela espalhado no citoplasma. Aí, esse é o DNA do vírus, esse é o DNA da bactéria. O que vai acontecer? Esse DNA do vírus vai utilizar tudo que ele pode utilizar aqui dentro da célula. Citoplasma, proteína, o próprio DNA dela, e aí ele vai se multiplicar. Como tem muito vírus dentro de uma célula só, ela estoura. Essa é a lise, tá? Então, isso é o que caracteriza o ciclo lítico. Agora, ele pode fazer um outro caminho. Então, vamos lá de novo. O bacteriófago jogou o DNA dentro da bactéria. Aí, os DNAs estão separados. Ou, tá vendo? Então, ele vai fazer este caminho agora. Então, o DNA do vírus vai se incorporar ao DNA da bactéria. Isso é chamado de prófago, tá? Essa bactéria vai se reproduzir assexuadamente, então ela vai carregar esses 2 DNAs incorporados nelas. E aí pode acontecer dele separar de novo e ficar assim e vir para cá. Então, por isso, ou pode acontecer o ciclo lítico, pode acontecer de no meio do caminho ele passar para o ciclo lisogênico. Então, a diferença é que o lítico vai estourar a célula e o lisogênico vai incorporar os DNAs sem estourar a célula. Tudo bem? Classificação dos vírus. Então, vamos lá. Como que é a rotina de uma célula saudável? Então, ela tem lá o DNA, que é como uma memória dela, que vai fabricar proteína. Ou seja, o DNA primeiro vai formar o RNA mensageiro, que vai formar proteína, tá? Então, isso daqui, lembra-se, é a transcrição. Aí, esse RNA mensageiro abre o DNA e vai coletar todas as informações lá de como vai ser essa proteína, a sequência de aminoácidos que vai formar essa proteína, tá? Então, formou aqui o RNA mensageiro que vai formar a proteína. Então, esse é como se fosse um pendrive, né? Esse pendrive aí vai levar as receitas até o ribossomo, que aí vai formar a proteína específica. Lembra? RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico, que aí vai levar aqui no ribossomo e formou uma proteína específica que a informação toda veio lá do DNA, tá? Então, isso é o que vai acontecer naturalmente numa célula.
O que vai acontecer quando essa célula foi invadida por um vírus? Ele vai pôr o próprio RNA mensageiro dele para agir no ribossomo da célula. E ele vai obrigar essa célula a fabricar as proteínas que ele mandou a informação. Tudo vai depender do RNA mensageiro, tá? É ele que vai começar, a infecção vai começar por ele. Então, existem vários tipos de vírus, a classificação é grande, mas tudo tem que chegar aqui, porque é a partir daqui que vai ter a produção da proteína do vírus, tá? Então, vamos lá. Tem uma classificação de vírus que é classificação de Baltimore. Foi feita em 1971. Então, o que acontece? Existem vírus que têm uma fita dupla de DNA e essa fita já vai formar o RNA mensageiro. Lembra que eu falei que tudo está aqui, tá? Ele tem que chegar aqui porque é a partir daqui que vai formar a proteína dele. Então, esse é um tipo de vírus. Tem outro tipo que ele tem uma fita simples, aqui é fita dupla. Tem uma fita simples de DNA, aí ele vai formar uma fita dupla, e aí a partir daqui ele vai formar o RNA mensageiro. Tem outro que tem uma fita dupla de RNA, que já vai formar o RNA mensageiro direto. Outro que tem a fita simples de RNA positivo, que vai formar uma fita simples de RNA negativo e forma um mensageiro. Outro que tem a fita simples de RNA negativo e já forma um mensageiro. RNA simples positivo, que vai formar um DNA junto com RNA híbrido, que vai formar uma fita dupla de DNA e a partir daí o mensageiro. E por último, um DNA de fita dupla, que vai formar um RNA de fita simples, que vai formar o RNA mensageiro. Então, tem que chegar aqui, porque a partir daqui é que vai formar a proteína do vírus. Então, por exemplo, tipo 1, fita dupla de DNA. Então, alguns vírus guardam o seu genoma no DNA. Eles precisam primeiro montar o RNA, que é o tipo 1. Primeiro montar o RNA mensageiro e depois ele vai colocar lá no ribossomo da célula para poder fazer a proteína que ele quer. Isso é um exemplo, bacteriófago e o vírus da herpes. O tipo 2, ele tem uma fita única de DNA. Então, alguns vírus usam essa fita de DNA simples e não duas fitas, tá? Que são entrelaçadas. Então, esse grupo aqui não tem representantes assim famosos assim de destaque para poder mencionar. O tipo 3 é um RNA de fita dupla. Então, esses vírus vão ter o genoma dentro do RNA deles, ao invés de DNA. Só que essa fita é duplicada para reforçar essa estrutura que é bem frágil, tá? Então, fica uma aparência de DNA por ser fita dupla, mas é RNA. O tipo 4 é o RNA de fita única, positivo. Então, aqui, ó, o genoma do vírus, ele é como um negativo de foto, que é revelado, para gerar o RNA mensageiro, tudo para gerar o mensageiro. Se o vírus tem uma fita única e ela é positiva, ele precisa negativar para poder formar a proteína dele, o RNA mensageiro para depois formar a proteína. Que é, por exemplo, esse aqui que já é uma fita negativada, não tem essa necessidade. Esse daqui é mais complexo, que é o caso do coronavírus, tá? E esse daqui que tem o RNA de fita única negativa, a fita já é negativa
então ela já pode ser revelada, ou seja, ele já pode formar direto o RNA mensageiro. E aí esse RNA mensageiro sabota a célula por quê? Porque ele vai comandar, ele vai produzir a proteína que ele quer. Então não precisa ser invertida como nesse. Esse aqui é mais complexo por isso, ele vai ter que positivo transformar em negativo para poder fazer o RNA mensageiro. Esse aqui já não, é um passo a menos que ele tem que fazer, tá? Então, os do tipo 3, que tem a fita dupla, possui uma positiva e uma negativa. Então, o mais complexo mesmo é o tipo 4, para ele poder formar o RNA mensageiro dele e a proteína específica que ele quer. Tá? Aqui tem os exemplos do tipo 5. O tipo 6 é um retrovírus de RNA. Esses retrovírus, por que eles são chamados de retrovírus? Porque eles vão ter que fabricar um DNA. Eles têm RNA, vão fabricar um DNA, que aí vai ficar camuflado lá na célula do hospedeiro, tá? Então, é também um mecanismo complexo que eu vou explicar depois para vocês nas doenças. O retrovírus de DNA, eles são mais complicados porque eles têm o DNA, mas eles têm que gerar um RNA, e aí eles vão utilizar esse RNA para gerar um DNA novo. Então, é um caminho bem complicado, tá? Aí, depois que ele vai entrar na célula. Então, assim, entrar não, desculpa, se infiltrar, porque na verdade ele está dentro da célula, está produzindo o DNA produzindo RNA, depois o RNA produzindo o DNA de novo, mas ele está assim, utilizando a célula. Isso ele já está fazendo dentro dela, né? Como é que acontece a especificidade de um vírus? Então, por exemplo, por que um vírus da hepatite ele se encaixa numa célula do fígado? Por que vírus da gripe ficam nas células do sistema respiratório? Enfim, células específicas, se tudo é célula, no caso. Então, o que acontece? Vamos supor, aqui está um vírus qualquer. Então, ele tem o envelope, ele tem glicoproteína na cápsula. Essa cápsula aqui também é chamada de envelope, tá? Ele tem o capsídio, que é aquela proteína formada de capsômeros, e ele tem lá o RNA. Nesse caso, é um exemplo de vírus RNA, poderia ser DNA. Aqui tem uma célula, tá? Que está sendo parasitada. Então, na membrana da célula tem os receptores. Então, aqui você tem um encaixe. Então, por isso que é específico. Então, o vírus vai se encaixar na membrana de uma célula específica, tá? Que é o que a gente sempre fala, chave e fechadura. Então, o que acontece? Tem as proteínas ligantes aqui dos vírus, tá? Tem essas proteínas que são ligantes, tem os receptores que vão se encaixar nessas proteínas ligantes. Então, aqui, ó, para invadir uma célula, essas proteínas têm que se encaixar, e aí ele vai encaixar e vai jogar o material genético, e aqui ele vai parasitar a célula. Tudo bem? Então, a especificidade vem daqui, desse encaixe do receptor da membrana com a proteína do vírus. Seja ele encapsulado, né? Se ele vai ter essa cápsula ou não, mas ele vai ter alguma ligação para poder se juntar ao receptor da célula. E para finalizar, eu quero falar aqui de uma família de vírus, que é herpes vírus, que na verdade ele fica dormente, tá? Ou seja, ele está esperando o seu sistema imunológico cair para ele poder se manifestar. Então, ele fica em estado latente, então ele nunca vai abandonar o organismo, certo? Quando essa infecção vai ser reativada? Quando cair a imunidade. Exemplo disso é o vírus da herpes, o vírus da catapora, e aqui eu citei esse citomegalovírus, que é uma exceção. Ele é da mesma família, faz a mesma coisa. Ele é uma exceção porque ele já tem DNA e RNA juntos no vírus.
Então, essa é a exceção, porque os outros que vocês viram, eles têm um ou outro e vai formando o outro ácido nucleico. No caso do citomegalovírus, ele já tem os dois, tá bom? Pessoal, eu vou terminar a aula aqui, deixei as viroses para a gente comentar na próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.